um lugar maravilhoso, um lugar excelente, né? E ainda mais eu vi o pastor falando dos investimentos que tem feito aqui na igreja, que maravilha. E aí o Senhor me deu uma palavra. Essa palavra veio ao meu coração um ano antes da gente sair do lugar onde nós estávamos. A nossa igreja era conhecida como Igreja Verbo da Vida Farol, e ela foi Verbo da Vida Farol desde o começo. E aí eu estava em um belo momento na igreja, adorando ao Senhor, num evento que nós temos lá na conferência profética. E naquele momento da adoração, o Senhor me deu uma palavra. E a palavra foi: vamos para Canaã. E quando aquela palavra veio, eu comecei a sorrir, eu comecei a me alegrar. Eu olhei para minha mulher e eu falei: meu amor, o Senhor falou comigo. Ele me deu uma palavra: vamos para Canaã. Ela disse: tá certo. E ela não ligou muito para aquela palavra, não é? E no meu coração eu acreditava que era uma ministração que eu iria fazer, uma fase nova que a igreja ia entrar, mas eu nunca pensei que se referisse à mudança de prédio. E aí, queridos, um belo dia, quando eu havia saído da igreja para ir para casa, o Senhor tratou o meu coração. Lá em Maceió nós temos um bairro chamado Canaã. E esse bairro, imagine, ele seria provavelmente o último bairro que eu iria. Não é por nada, mas porque ele ficava a mais de 5 quilômetros do lugar onde nós estávamos, não é? E eu não estou dizendo que aqui vai acontecer isso, amém? Ele ficava a mais de 5 quilômetros do lugar onde eu estava, e ele era um bairro, queridos, que não era um bairro muito popular. E eu não quero que você pense mal sobre essa expressão que eu usei, um bairro popular, mas era uma mudança completa da realidade que nós estávamos vivendo. Primeiro que nós estávamos num lugar totalmente estabelecido, um lugar bonito, um lugar bem arrumado, um lugar próprio que eu digo assim, né? Próprio para o crescimento, próprio para a excelência. E aí quando o Senhor me guiou para aquele novo lugar, Ele me guiou na rua. Lembra aquela passagem lá em Atos, não é? Quando o Senhor, Ele guia aquele grande homem de Deus chamado Ananias, né, para encontrar o apóstolo Paulo. E aí o Senhor fala assim: olha, vai na rua, chama à direita, né, tu vai encontrar um lugar assim, assado. E foi justamente assim que aconteceu comigo. Eu peguei meu carro e eu fui. E aí quando eu cheguei na rua, o Senhor disse: entre aqui. Quando eu cheguei lá na frente, que eu avistei um determinado lugar, o Senhor disse: pare, olhe para a sua esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, eu vi um prédio, que era um prédio abandonado, era uma transportadora. E aí quando eu olhei aquele prédio, irmão, um prédio feio, terrível, eu disse: não é possível não que o Senhor queira trazer a gente para cá. E aí eu olhei aquele lugar ali, né, e eu comecei a orar. E aí eu caí na besteira de chamar um irmão que eu conheço lá na igreja, um irmão até importante. E aí eu levei ele lá, né, no outro dia. A gente parou com o carro na frente da entrada da garagem do prédio. E aí ele olhou para mim e ele disse: pastor, isso aqui é um lugar, isso aqui é loucura que a gente vem para cá. Esse lugar aqui não é de Deus não, né? E aí, irmão, eu simplesmente, naquela palavra, sabe, jogou um balde de água fria em cima de mim. Mas mesmo assim, eu liguei para o corretor. Eu tive um momento com o corretor, né, e a gente foi lá no prédio. Eu coloquei as mãos nas paredes, né? E eu disse: Senhor, enquanto eu não me decidir, enquanto eu não tiver uma convicção plena do que o Senhor falou, esse prédio nem vai ser vendido, nem vai ser alugado. E aí, meu irmão, eu esqueci. Sinceramente, esqueci. Um ano depois, Maísa vinha para uma viagem, para uma conferência aqui em Recife, e ela precisava do carro. E quando nós acordamos na sexta-feira pela manhã, ou foi no sábado pela manhã, que era um feriado. E aí quando eu olhei, um dos pneus do carro estava baixo, estava murcho. E aí eu troquei o pneu rapidamente, coloquei ali o step, mas eu pensei: eu não vou deixar a minha mulher viajar com o carro sem step. Eu tenho que procurar uma borracharia. Aí liguei para o mesmo irmão que eu havia falado com ele há um ano atrás, que ele trabalha com veículos, né? E aí eu perguntei a ele: ó, fulano e tal, tu conhece alguma borracharia aberta? Ele disse: conheço. Tem uma lá, num bairro lá, pastor, chamado Canaã. Eu vou lhe mandar aqui o endereço. E aí ele mandou o endereço para mim. E aí eu fui com o carro dela. Quando eu cheguei, irmãos, foi praticamente na frente do prédio em que eu havia estado lá um ano atrás. Quando eu entrei na rua, eu achei a rua um pouco familiar, né? E aí o coração começou: esse lugar que eu conheço. Quando eu parei naquele lugar, que eu desci do carro, que eu olhei para o outro lado, estava lá o mesmo prédio, com a mesma placa, do mesmo jeito que há um ano atrás. Aleluia. E aí, meu irmão, isso aqui não é nada ainda. Aí eu fui lá, ajeitei o pneu, peguei novamente contato com aquele corretor, liguei para ele, ele falou assim para mim: olha, Emiliano, ele me chamava de Emiliano. Olha, Emiliano, eu tenho aqui
4 pessoas que estão na negociação aqui. Uma já está praticamente fechado, que foi a primeira pessoa. Ela vai comprar esse prédio, né? Mas eu vou deixar aqui seu contato anotado, porque qualquer coisa eu ligo para você. E aí passou a primeira semana. Na segunda semana, ele ligou para mim. Ele disse, olha, aquela pessoa que estava tudo certo, deu errado, né? E eu estou agora com a segunda pessoa. E aí, meu irmão, isso aconteceu na segunda semana, na terceira semana. Quando foi na quarta semana, o homem ligou para mim. E aí ele falou, olha, aquela vontade, né, aquela desejo de alugar o prédio, está de pé, tá, vamos nos reunir? A gente se reuniu em um restaurante lá, e aí eu passei para ele o que nós íamos fazer com aquele prédio. E ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu não entendo o que está acontecendo. Esse prédio, há 1 ano atrás, a gente praticamente estava com a venda fechada. E algo deu errado. E de 1 ano para cá, irmão, todo mundo que tenta fechar com a gente dá algo errado. E ninguém consegue fechar. E eu não entendo por quê. E aí o Senhor me fez lembrar da oração que eu havia feito há 1 ano atrás. Amarrando o prédio, porque o prédio era nosso. Oh, aleluia. Irmãos, olha, eu vim aqui nessa noite, queridos, compartilhar uma palavra com você. Porque eu acredito que existem passos para o futuro que essa igreja está dando, que certamente coisas ficarão amarradas ou ficarão soltas. Eu me lembro de uma passagem no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo diz, não é, que nós temos o poder de liberar coisas nos céus ou de amarrar coisas através dos céus. E eu olho para vocês nessa noite e eu digo para vocês, há um potencial na vida de vocês para ir para onde vocês quiserem. Amém? Há um potencial, pastor, para nós estarmos com a Igreja Verbo da Vida Janga, porque eu estou vendo vocês aqui, irmão, e eu sei que esse lugar não cabe mais vocês. Agora, existem desafios daquilo que é novo. O novo vem com desafios, e desafios esses que serão enfrentados, irmãos, que nós precisamos entender que é necessário que nós tomemos alguns passos agora, para que lá na frente, aquilo que nós estamos construindo hoje permaneça de pé. Então eu venho trazer uma base aqui, eu venho ministrando sobre esse assunto já há alguns dias, e quando vim para cá, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração a seguinte pergunta, né? Todos nós aqui somos conscientes da importância da autoridade espiritual? Não precisa me responder. A minha pergunta para você é, você é consciente da importância da autoridade espiritual sobre essa igreja? Nós estamos com o casal pastoral, né, que assumiu a igreja aqui há 1 ano, mais ou menos, né, um pouco mais de 1 ano. Mas eu entendo quais são os desafios que quando nós pastores estamos em um lugar, né, nós enfrentamos. Eu estou no Farol, eu assumi a igreja, vamos fazer 10 anos agora em dezembro de 2024. E até hoje eu enfrento resistências. Até hoje eu tenho pessoas que elas estão comigo lá, elas pegam junto em muitas coisas, mas eu percebo aqui e acolá, não é, que existem resistências, irmão. E eu vou te falar uma coisa, a resistência, ela muitas vezes acontece sem que você perceba o porquê que ela está acontecendo. Eu não sei se você lembra, mas há uma passagem no Antigo Testamento de um povo que se uniu para construir uma torre. Aquela torre alta lá no livro de Gênesis, Torre de Babel. E é interessante porque o propósito do coração deles não estava correto, né? A intenção não estava correta, mas nós começamos a perceber que mesmo que pessoas não tenham propósitos corretos, mas se elas estiverem unidas para fazer algo acontecer, o que elas tentarem fazer não será impossível. Agora pense comigo assim, se alguém cujo propósito era incorreto, conseguiu chamar a atenção de Deus, imagine nós que temos um propósito correto no nosso coração. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, o limite daquilo que está estabelecido para a gente, irmão, não é um limite natural, o nosso limite é o céu. Agora, eu lhe pergunto, nós de fato entendemos o valor de uma autoridade espiritual? O pastor não me compartilhou qual o tema eu poderia ministrar nessa noite. Quando eu perguntei, ele disse assim, pastor, fica livre. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, querido, para fazer você perceber que é importante o reconhecimento de uma autoridade espiritual. Quando eu compartilhei com a igreja, naquela época, que nós estaremos saindo do prédio do Farol para o prédio lá em Canaã. Deixa eu te falar, irmão, o prédio em Canaã era um prédio feio, horrível, não é?
forma e vazio. Eu me lembro de uma mulher que sempre era uma mulher que ficava com a gente na sala de ministro, né? Ela preparava uma comida muito gostosa, não é? E aí ela fez a seguinte indagação para mim. Ela falou assim: pastor, o senhor está saindo daqui desse prédio do Farol, a gente estava no Farol ainda, e está indo lá para aquele prédio do Canaã. O senhor sabe que o senhor vai perder a membresia? O senhor sabe que aquele povo lá em Canaã, não é? É um povo completamente diferente desse povo que está aqui no Farol. Irmão, na hora me subiu uma ira tão santa assim, sabe? De pegar ela, sabe? E eu me segurei. Porque eu entendo, queridos, que quando nós estamos para tomar decisões dentro da igreja local, é comum que cada um de nós tenhamos um pensamento diferente. É comum que cada um de nós tenhamos uma forma de agir, de pensar diferente. E aqui, irmão, nessa universidade de pessoas, cada um tem uma forma de pensar. Agora, uma coisa é certa. A forma como nós estamos pensando, queridos, ela deve se ajustar ao pensamento do cabeça, do líder que Deus estabeleceu sobre este lugar. Oh, aleluia, aleluia. Vamos lá, eu percebo algo. Da mesma forma aconteceu comigo lá em Canaã, né, lá no Farol. Nós somos a única igreja, deixa eu falar uma coisa. Nós somos a única igreja que já chegou em Canaã. O único verbo da vida em Canaã é o nosso. A gente está esperando vocês chegarem lá também, amém, irmão? Porque nessa aconteceu no Antigo Testamento, eles saíram de uma terra e eles foram para uma terra que mana leite e mel. Canaã, quando nós chegamos, era sem forma e vazia. O mato, irmão, nós temos estacionamento lá. O nosso estacionamento lá tem mais de 2.000 metros quadrados, só de estacionamento. Imagina aí. Mas o mato lá não dava na canela, não. O mato dava no pescoço. Meu filho, Amsterdã, que é pastor auxiliar lá, quando ele juntou os irmãos para poder ir lá para arrancar o mato, ele falou assim: não, em um dia a gente limpa tudo. Ah, meu querido, eles foram um sábado para lá, eles passaram o sábado todinho e eles não conseguiram avançar nem 10 metros. Para tu ter uma ideia, para a gente conseguir limpar aquele terreno todinho, foi necessário uma retroescavadeira, né? Aquela que tem aquela máquina que tem uma pá na frente. Levanta, coloca na caçamba. Foram umas 6 ou 7 caçambas só de lixo que tinha dentro do terreno. Imagina aí o tamanho. Agora, eu me lembro da galera chegando no prédio. A primeira vez, né? Eu fiz uma excursão. O tema era excursão para Canaã. E aí eu me lembro, irmão, naquele primeiro momento, a galera chegando lá no prédio, a gente abriu os portões, né? Já havíamos limpado, só limpado, né? Mas estava tudo feio. O prédio havia mais de 2 anos que estava abandonado. Não tinha fiação elétrica, estava tudo pinchado, fedendo a urina, porque o pessoal estava entrando lá para usar drogas. Entende? Não tinha iluminação. Uma parte lá que é o administrativo hoje daí, não tinha mais parede, não tinha porta, haviam levado tudo. Imagina aí como é que estava o negócio. E aí eu me lembro, né? A gente fez uma excursão. Nós havíamos acabado um culto domingo à noite lá na igreja. E a gente, vamos lá, pessoal, vamos conhecer o nosso novo prédio. Sem energia. Foi domingo pela manhã. E aí quando eu cheguei primeiro, né? Abri o lugar. E aí eu comecei a ver a galera entrando. Aí tu sabe, né? Quando a galera vai num lugar novo que não gosta, né? É tudo assim. Aí um comunica pro outro: rapaz, essa parede aí, negócio feio, né? Aí começou a entrar no lugar, né? Aí olhar. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem está debaixo de uma liderança não vai conseguir ver inicialmente aquilo que uma liderança está conseguindo enxergar. Quando eu entrei lá, eu vi tudo pronto. Eu vi as paredes pintadas, o teto lindo, o piso maravilhoso, a igreja cheia, o departamento infantil pronto. Mas a galera, quando começou a entrar, e é normal, amém? Porque quando você começa a entrar, você começa a ver o defeito, né? Rapaz, não tem luz. Rapaz, não tem isso, não tem aquilo. E aí, meu irmão, a galera que eu imaginei que ia entrar lá, ia ficar afogueada, quando o povo saiu da igreja, que eu fiquei pensando assim, se eu tivesse na carne, eu tinha desistido naquele dia. Porque eu olhava e eu via o povo triste. Porque de um lado, uma igreja maravilhosa lá no Farol. Um prédio pronto, um prédio com acústica. Nós investimos entre acústica e banheiro, acho que uns 300 mil reais, mais de 300 mil reais, só nessa área. Imagina aí.
Mas, queridos, olha, mesmo que a gente faça grandes investimentos, existem estações na vida da gente que a gente tem que deixar para trás, quando há uma palavra da parte do Senhor. Nós chegamos em Canaã, nos mudamos. O primeiro culto foi no dia 24 de dezembro de 2023. Vai fazer um ano agora, no dia 24 de dezembro. E o culto foi no calor, como nós estamos aqui agora. Eu acho que aqui já é uma preparação para o próximo prédio. Aleluia! Porque eu não sei se você sabe, mas quando a gente se muda, a gente não instala logo o ar-condicionado normalmente, né? A gente não entra num lugar que está tudo pronto. A gente entra num lugar para aprontar. Ficamos 1 ano e 2 meses exercendo fé para colocar as máquinas e fazer funcionar. E aí, quando foi no final do ano passado, o Senhor me deu uma palavra. Ele falou assim, nós tínhamos ar-condicionado, coloque todos os ar-condicionados. Mas para funcionar, a gente precisava investir em uma subestação que era quase 100 mil reais. E a igreja não tinha caixa. Aleluia! E aí, irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu não ia nem falar isso aqui. Mas quando eu comecei a falar sobre aquilo, eu comecei a gerar fé no coração dos irmãos. E a gente num culto, um calor terrível, um calor extremo, como a gente está aqui nessa noite. Mas eu via uma igreja afogueada assim como vocês estão. Porque eu vou te falar uma coisa, no dia que uma temperatura como essa vai conseguir parar a gente e impedir a gente de ir para o culto, o diabo vai começar a saber qual é o nosso preço. E aí eu lembro que nós compramos a subestação em janeiro desse ano. E a gente começou a exercer fé para colocar aquele transformador no lugar e está pronto até o acampamento de carnaval. E aí, quando chegou no acampamento de carnaval, tinha lá tudo pronto, mas nada estava funcionando. Por quê? Porque a companhia de energia ainda não tinha ligado. E, meu irmão, imagina aí. Tinha gente que olhava para um lado e aquela cara de frustração, né, e tal. E a gente dizia, não, pessoal, fica firme, porque daqui a pouco está tudo pronto. E aí, queridos, quando foi na quarta-feira de cinzas desse ano, a companhia de energia ligou o nosso transformador, as nossas máquinas começaram a funcionar e as coisas começaram a acontecer na nossa igreja. Hoje tu chega lá, tu encontra uma igreja arrumada, né? Uma igreja fria, gostosa de estar, mas nem sempre foi assim. Agora, o que eu venho trazer nessa noite, eu vou começar agora a minha ministração, aleluia, é o valor de uma autoridade espiritual. Porque eu acredito que nem todo mundo na igreja entende qual é o valor de uma autoridade espiritual. E quando eu falo sobre você reconhecer o valor de uma autoridade, eu não estou me referindo a você encher seus pastores de presente, não. Porque tem pessoas que acabam trazendo o presente, mas o coração não está tão próximo assim. Então, eu gosto de presente, como certamente os pastores daqui devem gostar. Mas eu gosto muito mais de um coração conectado. Porque o presente você dá hoje e amanhã ele pode nem existir mais. Um sapato, uma bolsa, não é? Uma roupa que você dá, um cordão de ouro. Aleluia. Pode amanhã nem existir mais. Mas, queridos, um coração conectado. Eu vou te falar. Todo pastor deseja uma igreja cujo coração está conectado com ele. Aleluia. Agora, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 5. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 5. Eu vou lançar aqui algumas bases que certamente favorecerão o crescimento da nossa igreja aqui em Janga, tá certo? Essas bases são bases que nós vamos usar para agora, mas nós vamos continuar usando para um futuro muito próximo. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 5. Mateus 8, 5 diz assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam:
em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E haja luz e houve luz. Oh, aleluia. Agora, quando nós vemos essa passagem aqui, queridos, nós pensamos inicialmente que essa passagem ela está ligada exclusivamente à fé. E de fato está. Mas o Senhor me chama a atenção para algo em especial aqui, que eu acredito que é algo que vai nos favorecer muito nessa noite. Eu percebo, irmãos, que essa passagem aqui no versículo, eu ia ler com você mais uma vez, no verso 8. Ele fala assim, ó: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus aqui, ele é reconhecido como a figura de autoridade diante daquele centurião. E o centurião, ao reconhecer a figura de autoridade, ele fala assim, ó: Senhor, uma palavra que sai da sua boca é o suficiente para mudar a minha vida. Quando nós reconhecemos o valor de uma autoridade espiritual, nós ficamos muito atentos a uma palavra que sai da sua boca. Quando eu cheguei lá na igreja, e eu falei para a igreja assim: pessoal, o Senhor me deu uma palavra, vamos para Canaã. Se eu fosse ouvir as vozes, eu não teria ido. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu não teria ido. Se eu fosse olhar para a dificuldade, eu não teria ido. Se eu fosse olhar fisicamente para o prédio, eu não teria ido. Por quê? Porque diante de uma palavra, tudo aquilo que é natural precisa se submeter. Então, quando eu olho para o versículo 8 aqui, ó, eu percebo aqui: Senhor, manda apenas com uma palavra. Ei, se você é um bom liderado, queridos, se você é alguém que está conectado com a visão da igreja local, fica atento a essa uma palavra que tem saído da boca do seu pastor. Porque eu vejo que isso é base, é condição indispensável para que essa igreja, estando aqui, ou estando em qualquer outro lugar próximo daqui, qualquer outro prédio próximo daqui, se você estiver atento a uma palavra que sai da boca do seu pastor, eu vou te falar, os seus próximos dias serão dias de glória. Porque eu me lembro quando, agora no começo do ano, olha, escuta o que eu vou lhe dizer, tá? Maísa e eu, nós tínhamos um sonho de ir para nossa casa própria. A gente orava por um determinado lugar, eu orava, eu dizia que eu sempre gostei de sítio, né? Lugar com árvore, lugar com animais, amém? E a minha mulher sempre gostou de cidade, ela não queria saber de sítio, ela não quer saber de aranha, de cobra, não quer saber disso. E aí, o que o Senhor fez? O Senhor colocou a gente em uma casa que é dentro de uma reserva, tem tudo aquilo que eu gosto, mas também é dentro da cidade. Mas eu te falar, irmãos, estávamos há 14 anos orando por esse lugar. 14 anos gerando esse lugar em fé. E aí quando foi agora, na virada de ano, o Senhor me deu uma palavra. Ele disse assim, olha, eu estou abrindo um ano, uma porta, uma estação na sua vida, que você vai começar a colher de sementes que você não semeou. Eu preguei sobre isso na virada de ano. Eu preguei na igreja e tal. Mas sabe aquele momento que você prega na igreja, mas tem algo que você sabe que vai acontecer com a sua vida? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Numa igreja, quando algo começa a acontecer na vida de um pastor, de um casal pastoral, se prepara, porque vai começar a acontecer na sua vida com força, com intensidade. E aí eu me lembro, queridos, olha, no dia 10 ou foi 12 de janeiro, a gente foi fazer uma visita. Não, a gente foi fazer uma visita a uma ovelha nossa no dia 1º de janeiro. E aí a gente entrou numa rua lá, que viu uma casa, a gente gostou daquele lugar lá. E aí nós ligamos para o corretor. Quando a gente ligou para o corretor era um corretor que nós conhecíamos. E aí ele falou assim, olha, eu vou mostrar a vocês a casa, mas eu já digo para vocês que essa casa não serve para vocês. Aí a gente foi lá, olhou a casa. Quando ele terminou da casa, aí a gente falou assim, rapaz, não gostamos dessa aqui não. Ele disse, já sabia, eu já agendei outra visita em outro lugar. Vamos lá, eu disse, bora. A gente pegou o carro, nós fomos lá. Quando a gente entrou na casa, quando a gente entrou no lugar, eu digo, rapaz, eu fui entrando, fui ficando maravilhado com o lugar. Mas a minha mente, você sabe que tem uma parte da mente da gente que é pequena? Tu sabia disso? Tem uma parte que a gente entra e diz, meu Deus, esse lugar aqui é meu, eu quero. E aí tem outra parte assim, meu Deus, eu não posso pagar por isso.
Oh, aleluia! Ei, querido, se prepara para ver uma estação de coisas que você nem pode pagar, mas vai chegar para você. Oh, aleluia! E aí a gente entrou na casa. Oh, aleluia! Aí a gente olhou e disse, rapaz, aquele coração assim, sabe? O lugar é esse, o lugar é esse, o lugar é esse. E aí quando a gente foi lá na área, eu deixei logo minha mulher falar com o proprietário. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem áreas nessa questão de fé, assim, para finanças e tal, que eu reconheço que a minha mulher é melhor do que eu. Para negociar, sabe? Porque, olha, homens, se você aprender em Deus a ouvir a sua mulher, você vai longe. Cadê a mulher? Cadê a mulher aqui nessa noite? Oh, aleluia. E aí eu me lembro, queridos, naquele momento ali eu fiquei quietinho, porque... eu não vou negar para você, não vou mentir, eu não estava com fé para comprar aquele lugar, não. Nós tínhamos recebido uma indenização da Braskem, lá que a gente recebeu a metade do que o nosso prédio valia. E aí a gente teve uma direção de investir em alguns apartamentos, houve uma valorização, mas ainda ficava muito longe o valor da casa para o dinheiro que nós tínhamos em imóveis. E minha mulher chegou diante do proprietário, aí ela falou assim, essa casa aqui está dando prejuízo a você todos os dias. Esse lugar aqui, como você não vai namorar, não é um lugar mais para você estar. Mas eu tenho, a gente tinha alguns apartamentos, né? Que a gente tinha renda passiva nesses apartamentos. Era alugado pelo Airbnb, outro estava alugado anual. E aí a gente começou a apresentar para ele a oportunidade dele sair de um lugar que era peso para ele e ir para um lugar que ia trazer renda para ele. E era verdade mesmo. E aí, queridos, quando ela fez a proposta, eram 3 apartamentos que nós tínhamos. E eu vou te falar uma coisa. Aquele homem, ele só visitou um apartamento. Um apartamento. Quando ele visitou o primeiro, ele perguntou assim, os outros são iguais a esse? Em outros lugares, eles são. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, está fechado o negócio. Aí eu disse, mas tu nem olhou os outros? Ele falou assim, está fechado o negócio. Agora, havia uma diferença a dar. E aí a diferença dá, mas ela fez uma proposta lá para ele e tal. E aí nós fechamos. Resultado. Eu moro hoje no lugar que eu não semeei. Eu não plantei uma semente de manga, uma semente de banana, uma semente de caju, uma semente de acerola, uma semente de pitanga, uma semente... nada, não plantei nada. E eu estou morando no lugar onde eu estou simplesmente colhendo de sementes que eu não semeei. Agora, por que eu estou colhendo isso? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Porque eu aprendi o valor de uma autoridade espiritual. Você está diante de um pastor aqui, queridos. Hoje eu pastorei uma igreja, graças a Deus, uma igreja maravilhosa. Mas eu, no meu passado, eu fui alguém que aprendi a pegar junto com o meu pastor. Eu falava ontem num lugar que nós estávamos ministrando, e eu dizia o seguinte, eu sou de um contexto de 4 pastores auxiliares. Dos 4, eu era o menor. Eu era o mais novo, eu fui o último a chegar no lugar. Mas quando o pastor Claudino foi jubilado, né, foi aposentado, a pessoa que estava no coração do ministério para assumir a igreja fui eu. E hoje, olhando da frente para trás, eu entendo. Eu não posso falar com relação ao coração dos outros 3, mas eu posso dizer que o meu coração era um coração que estava alinhado com o pastor Claudino. Era um coração que honrava a liderança e era um coração principalmente que sabia reconhecer o valor de uma autoridade espiritual. Então eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, eu posso te falar que provavelmente essas coisas tão gloriosas estão acontecendo comigo hoje, estão acontecendo por quê? Porque eu continuo honrando a autoridade espiritual e reconhecendo a autoridade espiritual que Deus levantou sobre a minha vida. Tem pessoas dentro da igreja que elas até por um tempo, elas reconhecem a autoridade. Mas em determinados momentos, porque foram contrariadas, porque não acontece da forma como ela queria, elas deixam de reconhecer e deixam de honrar. E eu vejo na igreja, irmão, a igreja, ela se divide em 3 tipos de pessoas. Umas que reconhecem o valor de uma autoridade espiritual. Essas pessoas, elas andam junto, elas recebem da palavra, elas são abençoadas, elas crescem. Tem um outro tipo de público dentro da igreja que em um dado momento deixou de reconhecer essa autoridade. Mas elas continuam fluindo ainda, porque é como andar de bicicleta, né? Você está pedalando aqui, quando você para de pedalar, a bicicleta continua indo. Mas chega um momento que aquela bicicleta para, e se você não descer dela, você cai.
E assim eu vejo dentro da igreja. Eu vejo pessoas que chegam, elas estão intensas, elas pegam junto, elas fazem acontecer, mas por alguma coisa elas acabam tropeçando, elas acabam... Sabe aquele contexto de você, às vezes, não engolir, sabe? Você não permitir que algo passe, que algo chegue até você? Pois então, há um momento ali que porque você não permitiu, é como alguém que anda de bicicleta, chega uma hora que vai parar. E tem outra classe na igreja que já há algum tempo não está fluindo, não está crescendo, não está se desenvolvendo, mas é o mesmo ambiente. Por quê? Por causa da falta do reconhecimento da autoridade espiritual. Então, quando eu olho para cá, olha comigo aqui no verso 9. Ele fala assim, ó, olha o que ele fala aqui, ó, Mateus 8, 9. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. É interessante que eu olhando aqui essa passagem, né, ele fala assim, ó, sou homem sujeito à autoridade. Eu me lembro na minha infância, né, a minha mãe quando estava com raiva de mim, ela dizia assim, ô sujeito, venha cá, não é assim? Acontece com vocês aqui em Pernambuco, acontece, sujeito, venha cá. Mas a palavra sujeito aqui não se refere a uma pessoa. A palavra sujeito aqui se refere a alguém que está debaixo de uma missão. Alguém que está submisso, alguém que está sob. Olha para esse teto aqui, é maravilhoso, não é não, irmão? Mas esse teto aqui, a única função dele, ou a função dele, não é exclusivamente ser bonito e abrigar algumas luzes. Não. É proteger você do sereno, é proteger você do sol, é proteger você da chuva. Então nós estamos sob o teto e não sob. Então a posição de estar sob é uma posição de preservação e segurança. Então eu olho para cá e eu percebo aqui algo interessante nesse versículo aqui. Eu percebo que o contexto aqui não é um contexto que fala somente sobre fé. É um contexto que fala sobre reconhecimento de autoridade. Que são duas coisas que se entrelaçam e que andam junto. O verbo da vida é uma igreja da fé, e nós somos a igreja da fé. O verbo da vida é uma igreja que confessa, as coisas acontecem, e é verdade isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quer andar de forma veloz? Quer desfrutar do sobrenatural de Deus, de uma estação de milagre na sua vida? Seja alguém que sabe reconhecer o valor de uma autoridade espiritual. Sabe o que eu me lembro aqui? Eu me lembro daquela geração que eu estava de 4 pastores auxiliares. Eu era o menor, eu era o mais novo, eu era o mais improvável, eu era aquele que não queria estar no cargo do pastor presidente da igreja, eu era aquele que corria daquele lugar, mas a prova é o Senhor me colocará. E eu me lembro daqueles 3 homens que ficaram ali. Dos 3, tinha um deles que era o mais achegado a mim. Era um cara que era conectado comigo e tal, mas no momento que eu assumi, 1 mês depois, ele já não estava mais lá. 1 ano depois, outros 2 também não estavam mais lá. E lá eu fiquei praticamente sozinho. Então, eu olho para a vida desses 3 homens hoje. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo que eles estão andando em círculos. Eu oro por eles. Eu amo a vida deles. Inclusive, um deles, que era meu amigão, hoje nem está mais no reino, né? Nem está mais como cristão. Se afastou dos caminhos do Senhor. Mas por que eu vejo isso, queridos? Eu vejo que existem resultados que acontecem na vida da gente. E, infelizmente, resultados ruins pela falta do reconhecimento da autoridade espiritual. Eu olho para cá, vamos continuar aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 10, ó. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Essa era uma fé que estava ligada ao reconhecimento. Para finalizar, eu quero falar aqui sobre 5 pontos pelo qual uma autoridade tem o poder de liberar sobre a nossa vida. Escuta isso, tá? 5 pontos que uma autoridade espiritual tem o poder de liberar sobre a sua vida. Eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Eu vou falar uma passagem no Antigo Testamento e uma passagem no Novo Testamento. Escuta isso. Eu vou olhar para o pastor aqui. Eu vou dizer, uma autoridade espiritual tem o poder de liberar grandes vitórias para toda a igreja. Aleluia. Aleluia. Sabe, a gente vê isso acontecendo na nossa igreja. Quantas palavras, meu Deus do céu.
Eu tenho hoje olha o bairro hoje. Nós chegamos lá no bairro de Canaã. Era um bairro, irmão, que era conhecido como bairro das prostitutas. Aqui a palavra cabaré é feio? Não, né? Foi calado. Mas já falei. Que pergunta, que bobo eu fui. A palavra cabaré é feio, eu falei cabaré. Era o bairro dos cabarés. Mas eu me lembro de uma passagem assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tchau! Oh, aleluia! Aí eu me lembro de Jesus, irmão. A Bíblia diz que ele, quando se mudou para uma cidade chamada Zebulon, nos confins de Naftali, a Bíblia diz que a cidade que habitava em trevas passou a ver o quê? Uma grande luz. O verbo da vida, quando chegou lá em Canaã, irmão, hoje é um grande luzeiro para aquele lugar. Oh, aleluia! E sabe o que tem acontecido? Eu vejo as minhas ovelhas prosperando, crescendo, avançando. Por quê? Porque uma autoridade espiritual, ela tem o poder de liberar grandes vitórias. Vai comigo para o livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Aleluia. Êxodo 13, Êxodo 17, desculpe. Êxodos 17, 13. Olha o que fala aqui, ó. Vamos lá. A minha Bíblia diz assim, vai colocar aí na tela, vai. Êxodo, capítulo 17, no verso 13. Isso, olha o que diz aqui, ó. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de... Oh, aleluia. O que eu vejo aqui, irmão? Josué, a Bíblia diz que Josué, ele era servidor de Moisés. Sabe o que é um servidor? Um servidor é alguém que sabe reconhecer o valor de uma autoridade espiritual. E é interessante porque, se você olhar nesse contexto aqui, Josué, ele foi um homem que as batalhas que ele viveu, que ele travou, ele não perdeu. Josué, em vários momentos você vai olhar que Josué, ele era um homem conectado com a liderança, conectado com Moisés. Então, Moisés, porque ele estava conectado com Moisés, ele pôde desfrutar de grandes vitórias. Por quê? Porque ele reconhecia o valor de uma autoridade espiritual. É interessante porque a Bíblia fala que Moisés, não havia nenhum homem manso como ele naquela época. Mas quando fala sobre Josué, a Bíblia fala assim, ó, Josué era servidor de Moisés. Aleluia. Vamos para o Testamento, Antigo Testamento, né? Vamos para o Novo. Lucas capítulo 10, no verso 17. Aleluia. Lucas 10, 17. Isso, maravilha, obrigado pessoal. Olha aqui, ó. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu? Eu lhe pergunto, por que é que os discípulos conseguiram exercer autoridade? Não, não é possível não. Está no verbo da vida, você não sabe? Por causa do nome de Jesus. Quando eles se associaram com o nome, tudo que estava no nome veio para ele. Uma vez eu perguntei a Maneco. Eu perguntei assim, ô Maneco, quando eu me associo com uma autoridade espiritual, né, o que vem daquela autoridade espiritual para mim, pela unção, é só coisa boa? Ele disse é. Eu disse por quê? Ele disse porque a unção nunca transfere coisas ruins. Ah, eu digo é mesmo, meu filho. Aleluia. 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 Oh. Oh. Ai, meu Deus, vou falar isso. Olha, eu vim desse contexto aqui, quando eu era auxiliar do pastor. Em 2009, eu deixei tudo para servir em tempo integral na igreja. 2009. E aí ele me colocou, eu era ministro da igreja, eu pregava, né? Eu fui o primeiro professor lá de Maceió na época a sair para ir para outros lugares pregar e ensinar no Rema. Então tudo isso para mim era algo glorioso, nunca tinha vivido aquilo. Mas chegou um dia lá que éramos 4 auxiliares, só que dos 4, 2 eram em tempo integral, eu e outro pastor lá, que era o Abraão. E na igreja trabalhava diariamente eu, Abraão e uma irmã chamada Criseline. Eu e Abraão nós éramos pastores e Criseline era a menina das finanças. Aí aconteceu um belo dia que
a menina da faxina, ela ia entrar de férias na segunda-feira. E aí a semana toda eu corri para conseguir uma outra menina lá, para poder assumir o lugar da Lica, que ia entrar de férias, né? Aí quando foi na sexta-feira, eu cheguei diante do pastor. E aí eu falei, pastor, quero falar com o senhor. Vamos lá no meu gabinete, eu digo, bora. Aí sentamos lá, aí eu falei, pastorzão, olha, segunda-feira a Lica vai entrar de férias. E aí, pastor, tem uma boa notícia. Eu consegui uma outra menina para ficar no lugar dela. Uma pessoa boa, pastor, vai fazer a faxina, quer ficar linda a igreja. Aí sabe o que ele fez para mim? Ele olhou para mim e disse assim, olha, não vou contratar ninguém não. Quem vai limpar a igreja é você, Abraão e Criselaine. Irmão, não sei se tu percebe, mas um cara branquelo que nem eu, quando está com raiva, fica logo, né? Muda logo de cor, não é? Eu acho que eu saí de lá, meu irmão, com a cabeça fervendo. E o pior, eu saí de lá e eu estava com uma raiva tão grande do pastor. Tão grande do pastor. E eu passei, irmão, não me lembro agora se foram 3 ou foram 5 dias. Eu ia limpar, eu lembro de situações assim, né? Eu limpando o banheiro e praguejando. Isso é uma praga. Isso é uma desgraça. Eu, ministro do evangelho, um pregador da palavra, limpando o banheiro. E aí eu comecei a falar mal das irmãs, porque eu ia limpar na segunda-feira, né, o banheiro das irmãs. Aí quando eu chegava no vaso, tinha papel, tinha absorvente. Aí eu começava a dizer, essas irmãs é tudo enviado do diabo. Mas o pior não era nem isso, querido. O pior era que eu, muitas vezes, porque eu trabalhava o dia todo na igreja, quando o pastor chegava, que eu via que era ele, eu me escondia. Eu passei uns 4 ou 5 dias, não me lembro mais agora, que eu nem vi o pastor na igreja. E aí eu me lembro de uma situação especial que eu estava lá, limpando, e o senhor falou comigo, tu está fazendo isso aqui para quem? Eu me lembro de uma situação, lá na igreja era assim, né? A gente tinha um prédio na frente, e aí tinha um corredor no meio e um prédio atrás, que era dois templos, né? E eu me lembro que eu fui entrar no corredor. Quando eu entrei no corredor para atravessar, que eu vi lá no outro lado do pastor Claudinho chegando, eu virei de uma volta e saí e fui embora. Porque eu não queria nem ver ele na minha frente. Foram alguns dias, irmão, terríveis para mim. Isso aqui foi tão importante para mim. Porque existem coisas na igreja que a nossa vida está sendo trabalhada e a gente não sabe. Hoje, como pastor presidente, eu estou no cargo, na posição, até quando Deus quiser. Porque para mim, isso não é algo de glória hoje. Pelo contrário, eu até digo ao Senhor, no dia que o Senhor quiser me trazer para ser auxiliado novo, eu estou aqui, viu, pai? Não tem problema não. Mas eu precisei entender o valor de uma autoridade espiritual. Até o dia que eu cheguei diante do pastor, eu fui lá no gabinete dele, o Senhor falou comigo. Eu cheguei no domingo, na segunda-feira pela manhã, e esperei ele chegar. Assim que ele chegou, eu sentei com ele, fui a primeira pessoa, e eu pedi perdão a ele. Eu disse, pastor, me perdoe. Porque eu passei a última semana todinha evitando o Senhor, porque eu estava com raiva do Senhor. Mas agora, pastor, eu vou limpar todos os dias. O que o Senhor quiser aqui, eu vou fazer. Foi um tempo de alinhamento do coração. Porque eu percebo uma coisa, irmão. Eu percebo que não há crescimento pleno sem que hajam corações alinhados. Porque hoje eu vivo, irmãos, você não imagina a quantidade de milagres que Maísa e eu estamos vivendo. Na nossa vida pessoal. Eu não digo nem com relação à igreja. Nossa vida pessoal. De portas, nossa vida pessoal, que tem se aberto, que eu digo assim, meu Deus, só pode ser o Senhor mesmo. Não tem como ser, não tem como ser eu. Não tem como ser. Você pode dizer assim, não tem como ser eu. Não tem como ser você, meu querido. Não tem. Mas eu vejo que essas portas, hoje, nós estamos na frente da igreja há 10 anos. E eu continuo honrando o pastor Claudino, como se ele fosse meu pastor. Hoje eu sou o pastor dele. Hoje ele é meu auxiliar lá. Mas eu nunca chamei ele de Claudino, sabia disso? Ele é mais velho do que eu. Eu nunca cheguei diante dele e disse assim, Claudino, vem cá. Nunca fiz isso, irmão. Porque eu não vou permitir cair na armadilha da familiaridade. Mesmo que ele não é mais o meu líder, mas eu entendo, há uma unção sobre ele. Eu me lembro quando Davi, que foi ungido rei, lá em 1 carta de Samuel, Davi foi ungido rei.
Mas quando ele se deparou com Saul, que estava ainda no cargo do reinado, ele não ousou se levantar contra a autoridade espiritual. Por quê? Porque ele reconhecia o valor daquele lugar onde aquele homem estava. E a gente vê, irmão, Davi é um exemplo na Bíblia de um homem que não foi honrado somente naquela estação. Davi, ele está sendo honrado e vai continuar sendo honrado por toda a eternidade. Porque inclusive o trono que Cristo está sentado, a Bíblia diz que é o trono de Davi. Então você observa, queridos, que quando nós somos alguém que reconhecemos o valor de uma autoridade espiritual, nós recebemos da bênção para a nossa vida e as nossas próximas gerações continuam recebendo também. Então, ponto número 1, para já acabar a ministração. A gente recebe grandes vitórias. Uma liderança tem poder de liberar grandes vitórias. Ponto número 2, uma liderança espiritual, ela tem o poder de liberar sobre você experiências especiais e profundas com Deus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Olha o que diz aqui, Ministério de Música pode vir, tá? Êxodo capítulo 24, no verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma sugestão, se achegará a ele. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que subiu no monte com Moisés? Josué. É por isso que ele diz assim, olha, fique aqui que nós vamos subir. Havia alguém com Moisés ali. E a experiência do monte, irmão, enquanto o povo ficava lá, naquele lugar mais distante, Moisés ficava mais próximo do lugar onde a glória de Deus estava se manifestando. O que eu vejo aqui? Eu vejo um liderado que está conectado com um líder, e porque ele está conectado com o líder, a glória de Deus está se manifestando ali. Agora eu prometi a você, não é? Uma passagem no Antigo Testamento, vamos ver um no Novo? Vamos lá, abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, no versículo 1. Oh, aleluia! Mateus 17, 1. Estamos no verbo da vida. O verbo da vida é Bíblia em cima de Bíblia, não é? Oh, aleluia! Olha o que diz aqui, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e levou em particular a um alto monte. Oh, eita, desculpa aí. Não é todo mundo que tem a prerrogativa de estar no particular com a liderança, não. Sabia disso? Eu tive pessoas na nossa vida que já esteve no nosso particular e não soube aproveitar. Porque nós temos defeito também. Se tu passar 1 hora comigo, 1 dia comigo, 1 mês comigo, 1 ano comigo, tu vai ver que eu não sou perfeito, não. Mas o que eu carrego é perfeito. O que eu carrego tem o poder de abençoar a vida de qualquer pessoa. Ei, uma liderança carrega, irmão, algo espiritual que tem o poder para abençoar a sua vida. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Irmão, o lugar, a hora foi tão boa que Pedro olhou assim: Senhor, não quero sair daqui não. Vamos montar aqui uma tenda para a gente ficar aqui mais tempo, de tão bom que está aqui esse negócio. Só é você olhar os versos seguintes. Mas eu lhe pergunto, quantos subiram com Jesus? Somente 3. Eu percebo que uma autoridade espiritual, ela tem poder de liberar sobre a igreja um nível de influência com relação à presença, irmão, que de outra forma não viria. Aleluia. Sabe, eu estou aqui hoje como ministro, né? Mas eu vou lhe dizer, a glória desse púlpito aqui, ela não é minha. Porque eu venho aqui hoje, daqui a pouco minha mulher vai vir, não é? Eu gosto de minha mulher ministrando, porque ela flui de uma forma maravilhosa. Mas daqui a pouco nós vamos embora. E quem fica? Quem fica para juntar o caco da vida de algumas pessoas quando o caco está feito? São os pastores. Quem paga o preço de oração? Não sou eu não, viu? Olha, eu pago o preço de oração pela minha igreja. Mas são os pastores. O reconhecimento de uma liderança espiritual, irmão, independente se você está sendo visto ou não, uma liderança espiritual tem o poder de liberar o reino de Deus sobre a sua vida. Vamos para mais um ponto aqui, ó. Aleluia.
Aleluia. Quando nós reconhecemos o valor da autoridade espiritual, precisamos estar prontos para receber algo especial de Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, verso 9. 55 minutos de ministração. Aleluia. Deuteronômio 34, 9. Diz assim, ó. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre eles as... Oh, meu Deus. Agora olha aí em Êxodo, Deuteronômio. Olha aí quantos homens ficaram cheios de sabedoria porque Moisés impôs sobre eles as mãos. Deixa eu te falar. Nenhum. Sabe o que? O Senhor me deu uma palavra há alguns anos atrás, e Ele falou assim: Emiliano, você será o precursor dos precedentes. Mas o que é isso? Precursor dos precedentes. Precursor é alguém que vem antes. E quando Ele falou precedentes, Ele falou sobre alguém que iria realizar coisas, que iria viver coisas que ainda não foram vividas. Eita, oh, aleluia. Josué aqui, ele foi o precursor dos precedentes. Ninguém havia recebido uma imposição de mãos de Moisés e tinha ficado cheio de sabedoria. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Aqui eu tenho pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham em empresas. Eu tenho aqui empresários também. Deixa eu te falar, sabedoria é algo que nós precisamos para o dia a dia, para a gente viver. Quer ver uma vida melhor? Quer ver uma vida mais extraordinária, com muitos rompimentos, inclusive com relação à sabedoria? Seja alguém que está conectado à liderança espiritual, que reconhece o valor da liderança espiritual. Olha, Davi, quando foi ungido rei, e ele era um jovem, assim como o pastorzão aqui é, um jovem. Juventude não é sinal de que não há presença, de que não há sabedoria. Eu assumi a igreja com 30 anos de idade. Fiz agora 41 anos. Aleluia. E com 30 anos de idade, eu via um tipo de agir de Deus assim, que na minha própria força não tinha como acontecer. A unção, ela não depende do nível de idade, nem de intelectualidade para agir. Não depende. A unção, quando ela vem sobre um homem, irmão, ela traz um tipo de capacidade tão extremo. Você lembra lá? Eu me lembro aqui de Pedro, querido. Pedro, ele era um homem inculto. Pedro era um homem que não era letrado. Mas quando ele começou a falar, lá em Atos, quando ele começa a falar, daqui a pouco a gente vai ver isso. Quando ele começa a falar, os outros olham assim: meu Deus, de onde veio a sabedoria? Esse homem aí só pode ter estado com Jesus. Por quê? Porque a unção, ela capacita o homem para ir em lugares que não teria como ir sem ela. Aleluia, oh, aleluia. Olha o que é isso aqui, ó. Vai para o Novo Testamento agora. Atos capítulo 4, no verso 13. Vamos lá. Libera algo de Deus sobre a sua vida, tá? Olha o que diz aqui, ó. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com... Sabe o que acontece? Sabe quando você vai sair daqui, vai para a sua casa, vai para outros lugares aqui, porque você está conectado com a unção, onde você chega, o povo fala: rapaz, esse irmão aí só pode estar conectado com aquela igreja janga ali, aquela igreja ali. O povo só fala de fé. O povo só vive, sabe, aquele povo que anda assim, sabe, de peito levantado, né? Aquele povo que aonde pisa, as coisas começam a acontecer. Aquele povo que só anda, sabe, nas coisas maravilhosas. Um povo cheio de dinheiro, um povo próspero. Por que isso acontece, irmão? Porque a autoridade espiritual, ela tem o poder de liberar isso sobre a nossa vida. Vamos para o último ponto aqui. Aleluia. O quarto, na verdade, né? O quarto ponto agora, o penúltimo. Oh, aleluia. Uma autoridade espiritual, ela tem o poder de liberar, sabe o que? Reconhecimento. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia mais uma vez. Em Deuteronômio, capítulo 34. Volta lá. No verso 9, mais uma vez. Mas dessa vez eu vou ler o verso 10. Tá? Ele fala assim, no verso 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha para mim, irmão. Sabe a quem foi que o povo de Israel começou a ouvir? Não foi a Moisés, não.
O povo de Israel começou a ouvir quem? Josué. Por quê? Porque a liderança respalda Josué de uma forma que Josué é levantado no meio de mais de 1 milhão de pessoas. Ei, talvez a maior oportunidade da sua vida, ela não esteja no melhor presente, ela não esteja no melhor salário, no melhor oportunidade de emprego, no melhor bairro. Talvez, irmão, a melhor oportunidade da sua vida esteja em você saber o valor de uma autoridade espiritual. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Eu me lembro no ano de 2007, quando eu deixei a igreja anterior que eu fazia parte. Eu deixei porque Deus me deu. Sempre Deus fala assim comigo, não sei porquê. O Senhor só fala comigo assim, uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. Qual foi a palavra? Deixe tudo e venha servir ao pastor Claudino. Só era essa palavra que eu tinha. Na outra igreja, eu já estava há uns 2 meses, 3 meses para ser levantado como pastor. Eu já era um líder da escola dominical. Eu era líder de jovens. Mas o Senhor, no meio do ano, Ele me deu uma palavra: saia e venha ser servidor do pastor Claudino. Não fazia sentido, irmão. Como é que o cara deixa tudo que estava lá, que eu construí na outra igreja, e eu vou para começar do zero? Eu não vou nem ministrar, porque eu gostava de ministrar na época. Eu gosto ainda, mas hoje não faz diferença. E eu estava lá, queridos, agora, servindo ao pastor. Ninguém me conhecia na igreja. O pastor Claudino não me conhecia. Eu era um Zé Ninguém na igreja. E outra coisa, essa igreja lá, o Verbo da Vida, ela foi a igreja que eu fui lá para tirar a minha mulher de lá. Porque eu dizia, eu quero você nessa igreja nada. E vê onde eu estou hoje. Por quê? Reconheci o valor da autoridade espiritual. 5º ponto para a gente fechar. Oh, aleluia. Se prepare. Quando você reconhece o valor de uma autoridade espiritual, esse poder que a autoridade espiritual carrega, libera sobre você o poder de ser reconhecido por outras pessoas. Aleluia. Bispo Guto esteve na nossa igreja há 2 meses atrás. Presidente do nosso ministério, irmão. Sabe onde é que ele ficou hospedado? Na minha casa. Oh, aleluia. Na minha casa o cara foi. A Bíblia diz que a gente sem saber hospeda anjos. Não, irmão. E eu hospedei o Bispo Guto pela 2ª vez. Aí tava, vou sentar aqui no altar, tá, pastor? Aí tava lá, eu vou sentar do lado de cá, porque pode ser que, né? Aqui, que fica diante de vocês aqui. Aí tava lá eu sentado, não, pegar uma cadeira melhor, para ficar em cima do altar. Aí tava lá eu sentado, com o Bispo Guto na mesa e tal. Aí a gente acabava o culto, né? Aí a gente ia lá para casa. Aí começava a resenha, a gente comia. Bispo Guto, irmão. Aí Renato falou para mim assim, rapaz, eu não estou reconhecendo Guto, que ele fala Guto. Não estou reconhecendo Guto. Por quê? Porque Guto, ele é assim. Ele gosta de ter um momento com as pessoas e tal, mas aqui com vocês ele está demais. A gente chegava do culto 10 da noite em casa, a gente ficava até 2 da manhã, meu irmão, conversando. O homem contando as histórias, os testemunhos. E aí quanto mais ele contava, mais todo mundo olhava, mais a gente ficava maravilhado. Porque não é todo dia que nós temos o presidente do nosso ministério na nossa casa. Não é todo dia. Aquele homem carrega algo de Deus, irmão. Eu não quero endeusar, não entenda mal, querido. Eu não quero endeusar aqui as pessoas, não. Não quero endeusar o Bispo Guto, não. Mas quando você sabe reconhecer o valor de uma autoridade espiritual, meu Deus do céu, eu fico pensando, sabe, varão, o que será que não vai acontecer comigo nos próximos dias? Porque um homem dormiu numa cama lá no quarto da minha casa. Porque eu sentei com ele à mesa. Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Quem aqui já recebeu o Bispo Guto em casa? Só eu, vou Pode falar. Você pode receber. O Senhor pode dar algo tão extraordinário a você, que no dia que o Bispo Guto vier aqui nessa igreja, aí o pastor vai olhar para tu e vai dizer assim, ô varão, tu pode colocar o Bispo Guto na tua casa? Oh, por que isso aconteceu comigo, irmão? Porque teve um homem lá atrás chamado Claudino, que ninguém dava nada por ele, e foi ele que me levantou.
Aleluia. E hoje eu reconheço Ele onde eu vou. O valor de uma autoridade espiritual. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Depois que eu orar, amém, a gente vai emendar a outra ministração de Maísa. Eu vou pedir para vocês se levantarem, tá? Levanta logo, vamos lá. Dá uma esticadazinha aí, aleluia. Estica teus braços para um lado, para o outro. Estica as pernas, amém. Eu vou orar por você. E assim que eu terminar de orar, a gente poderia cantar alguma coisa. Preparar o caminho agora para a chegada da Maísa, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu rendo graças ao Senhor nessa noite, por essa igreja estar aqui diante de mim. Essa igreja tão forte, Pai, tão vigorosa. Eu oro e eu declaro em nome de Jesus, Pai, olhos espirituais abertos, para que eles possam reconhecer, Pai, o valor do pastor, do casal pastoral que está aqui diante deles hoje, Pai. Que eles saibam ouvir a voz desse homem e dessa mulher, Pai, que foi colocada aqui. Eu já vejo, Pai, uma igreja perfeita aqui. Mas eu creio que essa palavra, Pai, ela veio como vacina para a gente, Pai, nessa noite. Eu oro pelos meus irmãos. Eu declaro que hoje inicia-se uma estação nova, uma estação de milagres, uma estação de providência e provisão divina em áreas que estão infrutíferas. Da mesma forma, Pai, que eu passei a colher de frutos e sementes que eu não semeei, assim eu libero sobre eles, Pai, nessa noite, Pai, uma estação onde eles começarão a colher de sementes que eles não semearam, Pai, chegando abundantemente, Pai, sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus negócios e principalmente, Pai, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que esse é o tempo de celebração. Então vamos celebrar em nome de Jesus. É com vocês agora, amém? Oh, aleluia. Só nomear o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. E só